Olá, gente, tudo bom? Então vamos para mais uma live, como sempre. Estamos chegando ao final do ano, ainda estamos aqui na semana da véspera do Natal. E aí, pensando, em Natal, muitas vezes, para muitas pessoas sim, para outras não, tá? Pensando nessa questão assim dessa energia de colaboração, de solidariedade, eu vim trazer esta live que fala das ordens da ajuda, que é um tema assim muito, muito interessante, muito instigante. Vamos entender o que é isso. Então, quantas pessoas vocês conhecem ou vocês mesmos já se sentiram assim, que têm a intenção de ajudar ou ajudam, e se sentem prejudicados ou se sentiram prejudicados, Muitas vezes a gente é colocado num lugar por outras pessoas de ter que ajudar. Muitas pessoas se sentem na obrigação de ajudar. Então, quantas vezes essa intenção de ajuda, ela faz com que você se sinta prejudicado ou, tenha se prejudicado de fato. Então, a ajuda, você sabia que a ajuda é uma qualidade humana? Vocês sabiam disso? Então, você gosta de ajudar as pessoas? Você sabe ajudar as pessoas? E você sabia que existem princípios que sustentam essa atitude? Então, a ajuda, ela vai ter êxito, mas somente se nós respeitarmos esses princípios. É muito importante que a gente entenda isso, tá? E esses princípios são 5. Nós vamos falar sobre eles. São 5 que a gente chama de ordens da ajuda. São esses 5 princípios que sustentam essa atitude de ajudar, que é uma qualidade humana. Então, ajudar é uma qualidade humana. Só que muitas vezes a gente vai se sentir prejudicado, a gente foi prejudicado, muitas vezes a gente quer ajudar, mas não sabe como, muitas vezes a gente gosta de ajudar, muitas vezes a gente acha que sabe ajudar, Então, esses princípios que são necessários que a gente aprenda para praticá-los, eles são fundamentais que a gente os conheça, para poder ter êxito nessa ação de ajuda, Nós somos seres relacionais, então a gente busca, e pede ajuda o tempo todo. Isso é uma coisa inerente ao ser humano. Então, a ajuda, ela serve não somente aos outros, mas a nós mesmos. E é isso que a gente vai ver aqui nessa live hoje. É isso que a gente vai conversar nessa live hoje. É isso que eu vou trazer para vocês. Esse entendimento, essa compreensão desses princípios. Vocês vão conhecer. Para quem já conhece, vai só aprimorar um pouco mais e rever. Para quem não conhece, vai conhecer que princípios são esses. Então, eu estou falando aqui para todo tipo de pessoa. Estou falando para você aí que tem essa intenção, que gosta, que se coloca nesse lugar de ajudar as pessoas o tempo todo. Às vezes se sente prejudicada, às vezes é prejudicada. Pessoas que trabalham com esse tipo de proposta, de ação, de ajudar as pessoas, seja de forma filantrópica, seja de forma profissional. Então, serve para todo mundo, tá? Principalmente para as pessoas que trabalham com essas atitudes, com esse fundamento de estar a serviço de ajudar as outros, Então, que ordens são essas? Então, a primeira ordem, ela consiste em dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que necessita. O que significa isso? Vamos entender o que significa isso falando da desordem dessa primeira ordem, que é dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Aonde que está a desordem aqui nessa primeira ordem? Quando uma pessoa ela quer dar o que ela não tem, já tem uma desordem aqui. Quantas vezes a gente é solicitado para ajudar alguém, ou a gente sente vontade de ajudar alguém, mas a gente não tem aquilo para ajudar e a gente se coloca na obrigação. Então a gente vai se prejudicar, cria-se uma desordem. Outras vezes a gente quer tomar algo que a gente não precisa. Vocês conhecem pessoas assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. Irmãos
que um deles recebe algo, porque necessita daquele algo, dos pais, vamos supor, e aí aquele outro irmão se sente lesionado, porque ele não recebeu, mas ele não precisa. Então isso tem uma desordem aí. Aí aquele pai que dá para aquele irmão que não precisa, ele dá para o irmão que precisa, ele dá para o filho que precisa, mas aí ele também dá para aquele irmão daquele outro filho que não precisa, tem uma desordem aí na ajuda, né? Ou quando uma pessoa espera e exige de alguém algo que ele não pode dar, porque ela mesma não tem. Então, isso é muito comum nos casais, né? Muitas vezes eu espero do meu cônjuge, ou da pessoa que eu estou ali, né, me relacionando, algo que ele não tem para me dar. Então a gente exige isso do outro. Existe uma desordem aí. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo, porque isso tiraria do outro algo que só o outro deve carregar e fazer. Quantas vezes a gente dá para pessoas das mais variadas possíveis, coloca as pessoas num lugar de que ela precisa daquela ajuda e ela não precisa, porque ela, na verdade, o que ela precisa é carregar aquilo com ela, ou fazer algo, ou aprender algo. Aí a desordem. Então existem esses limites nesse dar e tomar que pertence, né, a essa arte de ajudar. E perceber e se submeter a esses limites é fundamental. Então essa primeira ajuda, que é a primeira ordem, ela é humilde, porque ela faz com que a gente se renuncie, né, em relação às expectativas e também em relação a dores que nós sentimos, tá? Muitas vezes, né, essa humildade que é impressa nessa primeira ordem, ela é vista por muitas pessoas que buscam ajuda, né, olham para esses ajudantes e acusam e atacam, porque existem aquelas desordens ali que as pessoas se colocam nesses lugares. Então, gente, como é importante a gente compreender esses princípios. Eu tô falando só do primeiro princípio, só do primeiro. Então você aí que tá entrando agora na live, não deixe de assisti-la desde o início. Ela vai estar gravada lá no meu canal do YouTube e aqui também quando finalizar, porque é fundamental essa arte de ajudar, que é uma qualidade humana. Ela é fundamental que seja compreendido esses princípios que estão por detrás da ação da ajuda. Então, as ordens da ajuda, por isso que tem esse nome, ordens da ajuda. Existem esses limites. Vamos entender a segunda ordem da ajuda. Aonde que ela está? Então, essa ordem, a segunda ordem, ela é quando a gente precisa se submeter às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. O que significa isso? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas para mim, se eu tô de volta, alguém tá aí, pode dizer para mim se eu tô de volta. Bota só um sim aí, quem tá me assistindo, por favor. Então essa segunda ordem, vamos dar continuidade aqui. A gente falou da primeira ordem, agora vamos falar da segunda. Então quando a gente precisa se submeter às circunstâncias e interferir somente quando é importante, significa o quê? Quando a pessoa permite. Sim, obrigada, querida Sara. Obrigada, querida Pétala. Obrigada, Maria José. Obrigada. Esse retorno entrou uma ligação. Jesus, eu quase fico louca quando isso acontece. Vamos embora continuar com o raciocínio aqui. A segunda ordem é quando a gente existe uma autorização, existe uma permissão da pessoa, né? Quando que a desordem ela acontece? Quando a gente não olha para essas circunstâncias, quando a gente não dá importância a essas circunstâncias, a gente enfraquece a pessoa que a gente está ajudando e também a nós. Por exemplo,
essa permissão e essa autorização, ela muitas vezes precisa vir do outro. Mas olha um caso importante aqui. Muitas pessoas olham para o destino do outro e aquele destino é um destino difícil, e aí eu quero mudar aquele destino daquela pessoa. Eu me coloco nesse lugar de querer mudar o destino do outro. Então eu não estou dando importância a essas circunstâncias que circunscrevem o ser humano, aquela pessoa que eu quero ajudar. E aí eu não respeito, eu passo por cima, né? Eu não tenho autorização, eu não tenho permissão do outro. Eu vou lá e atuo, né? Sem ouvir o outro. Ou me coloco muitas vezes no lugar de como aquele destino é difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Uma pessoa que tem um pai que tem um problema nas pernas, né? E aí ela sabe que se ele fizer determinado tratamento, aquele problema na perna, ele vai ser sanado ou vai diminuir bastante. E ela chega pro pai dela e fala isso pro pai dela. Só que o pai dela não acredita naquele tratamento. Então, e aí a pessoa fica insistindo, chama o profissional para ali atuar e atuar no pai. Isso primeiro, que é uma inversão de ordem aí sistêmica. Segundo, a pessoa não teve autorização e permissão, ela não está aceitando aquela circunstância, e o destino daquela pessoa é um destino difícil, mas a pessoa está ali ainda vivendo aquele destino, escolhendo aquele destino. Então eu preciso me colocar no meu lugar. Isso é desordem. Então a segunda ordem é você respeitar a decisão do outro, porque o outro precisa permitir e autorizar aquela ajuda. Principalmente quando a gente fala de pais, tá? É uma ordem difícil de compreender para muitas pessoas que adoram ajudar, né? E aí elas não têm noção do quanto elas acabam se prejudicando em relação a essa atitude, a essa postura. Principalmente pessoas que atuam, né, na vida profissional nessa função de ajuda. A terceira ordem é uma ordem que é muito interessante, porque eu preciso me colocar no lugar de adulto para ajudar outro adulto, né? E isso muitas vezes não é respeitado, ele não é feito, né? Então eu tenho que dar importância. Primeiro, eu preciso dar importância aos pais daquela pessoa. Eu tenho que colocar eles, os pais, no lugar de importância. Eu tenho que ter um respeito profundo pelos pais daquela pessoa. Então, por isso que ajudar muitas vezes, existe um limite aí de ajuda entre os familiares, né? Quando eu falo, eu tenho que ajudar meu filho, tenho que ajudar meu irmão, tenho que ajudar minha irmã, tenho que ajudar meu cunhado, tenho que ajudar meu pai, tenho que ajudar minha mãe. Existe aí umas regras que precisam ser vistas, porque seguindo esses preceitos, esses princípios de ajuda, não existe como eu ajudar, existe como eu atuar, mostrando sugestões, falando o que eu penso, o que eu sei, o que eu acredito, mas eu não tenho como impor essa ajuda, né? Nós que somos pais, quem é pai aí, tem por obrigação educar aquelas criaturas. Só que a gente tem filho para o mundo. Então tem momentos que aquele filho já está um adulto, né, por exemplo, ou está em desenvolvimento da adultez, e ele precisa, sim, das orientações daquelas pessoas que fazem esse papel de pai ou os próprios pais. Só que você não pode arrancar e ajudar aquele filho sem que ele permita, ou que ele aceite, ou que ele compreenda e tenha consciência disso, né? E aí como que eu vou respeitar e honrar esses pais se eu sou a mãe? Então assim, é confuso muitas vezes esse entendimento, mas ele é necessário. Então assim, ter filhos é um desafio. Saber até que ponto eu posso ajudar aquele meu filho, aquela minha filha naquela situação é difícil, não é fácil. E aí muitas vezes eu acabo prejudicando a própria pessoa que eu estou ajudando, porque eu não permito a ela, né, aquele aprendizado que ela precisa ter. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que largar as pessoas e não oferecer ajuda. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que achar que os outros têm que se virar sozinhos. Não é isso, é que esse aprendizado precisa ser exercido por nós o tempo todo. Então, o que é quando eu me coloco assim, nesse lugar de adulto para ajudar perante o outro adulto, o que acontece comigo?
eu vou perceber as responsabilidades e consequências, porque a desordem aqui, ela tá exatamente naquele adulto que fica reivindicando ajuda como uma criança, por exemplo. Então eu tô pedindo ajuda para você, mas na verdade aquele adulto que tá te pedindo ajuda, quem tá ali precisando de ajuda é a criança ferida dele, aquelas feridas emocionais que ele traz de criança, e muitas vezes ele não tá ali como adulto. Então ele tá precisando de um aprendizado que eu preciso que as próprias circunstâncias, as próprias situações da vida, ele experimente e ele viva. Muitas vezes isso é muito comum entre os cônjuges, entre amigos. As pessoas às vezes colocam a gente no lugar dos pais delas. Tem que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes a gente infantiliza aquela pessoa oferecendo ajuda para ela e a gente não fica naquele lugar de adulto ajudando um adulto, né? É muito importante que a gente, quando coloca os outros nesse lugar de criança, a gente quer poupar o outro da dor. E, na verdade, a gente não está ajudando, a gente está interferindo num aprendizado que aquele outro tem que ter. Muitas vezes a gente é colocado nesse lugar, né, de pai, né, que aquela criança busca aquele amor, e a gente acaba aceitando e se colocando nesse lugar, e as responsabilidades e consequências aí não são as mais bonitinhas. Então essa terceira ordem, ela é fundamental que seja entendida e compreendida, porque é quando eu dou um lugar de importância para aqueles que geraram aquela pessoa. Eu respeito e honro isso, né? Muitas vezes as pessoas chegam para nós reclamando dos pais, por exemplo, reclamando dos cônjuges, né? E aí a gente acaba se colocando no lugar de achar que a gente é maior que aqueles pais, que a gente é melhor que aqueles pais, né? Por exemplo, pessoas que têm filhos adolescentes e que têm amigos adolescentes que vêm pedir conselho para você, e quando você olha, você está lhe dando conselhos, mas por quê? Porque você se sente melhor que o pai e a mãe daquele adolescente, que é amigo do teu filho, por exemplo. E isso é uma desordem, isso não é ajuda. Porque você ajuda quando você realmente orienta a pessoa para que ela entenda o motivo que ela está vivendo aquilo na vida dela, né? E dê a ela, ensine a ela recursos, tanto internos quanto externos, para ela lidar com aquela situação, né? É muito importante a gente olhar para esses princípios e entendê-los, compreendê-los, para que a gente possa praticá-los, para poder essa coisa do dar e tomar, ele tenha equilíbrio e não fique essas loucuras que a gente vê por aí, tá? A quarta ordem é uma ordem bem interessante, bem assim, que tem a ver um pouco com a terceira ordem, porque muitas vezes quando a gente está ouvindo pessoas que buscam ajuda ou que a gente acha que pode ajudar, a gente olha para a pessoa isolada. A gente esquece que ela está inserida num sistema que é a família, num sistema que é o trabalho, o contexto organizacional, o sistema que é o social, né? Então, quando eu percebo, né, de que ele está inserido dentro de um sistema, que ele faz parte de uma família, né? Eu respeito isso, e aí esse meu respeito faz com que essas pessoas que estão ali no ambiente de trabalho, essas pessoas que estão ali no ambiente familiar ou social, também tenham poder, né? E uma ação. Isso chama-se empatia sistêmica, né? A quarta ordem chama-se empatia sistêmica. E ela, inclusive, favorece que determinadas relações não vão para o além daquela relação. Tipo, que ela não vá para um relacionamento pessoal, por exemplo, muitas vezes, né? Numa questão de ajuda mais profissional. A desordem aí, qual é a desordem aqui? A desordem aqui é achar que essas pessoas que pertencem ao sistema daquela pessoa, pais, familiares, os chefes, né, os pares, né, o próprio meio social que ele frequenta, por exemplo, uma religião qualquer, a pessoa não possa ser honrada. Então a gente está num lugar de se colocar melhor que o outro também. O grande perigo da empatia sistêmica
é aquele que vai buscar uma ajuda, que, por exemplo, assim, quando eu tenho empatia sistêmica, eu favoreço que o outro se liberte e ganhe a força que ele precisa ganhar. Quando eu estou ali, diante de uma pessoa, e não olho sistemicamente para ela, eu não entendo que ela faz parte de um sistema, eu faço com que ela enfraqueça, ela perde a força. Né? Esse caso que eu falei antes, né, eu tenho filhos adolescentes e os amigos dos meus filhos adolescentes me procuram para conversar, para pedir ajuda em alguma coisa. E eu olho para os pais, para o sistema deles e não concordo ou me acho melhor, né? Isso, aqui, a pessoa que você está ajudando, ela perde a força. Ela enfraquece e ela não se liberta daquela questão. Na verdade, é uma desordem, não é uma ordem, não é uma ajuda. Deixa de ser uma ajuda, né? A quinta ordem, que é uma ordem, assim, fundamental, que é você entender que quando você se coloca nesse lugar de ajudante, é muito importante que você tá ali num papel muito maior, que é um papel de unir o que estava separado, né? Que você está a serviço da reconciliação. Porque vamos parar para pensar. Quando nós vamos pedir ajuda, ou quando alguém pede ajuda para nós, existe algo que está separado, algo que não está reconciliado. E a quinta ordem é eu entender que eu estou fazendo este papel, que eu estou a serviço dessa reconciliação. É muito importante. Então, e como é que eu faço isso? Quando eu coloco acesso, dou um lugar dentro de mim, no meu coração, à pessoa que a pessoa está se queixando, né? Porque eu vou estar a serviço da reconciliação. Isso é muito comum, nas famílias, nas amizades, quando as pessoas reclamam dos próprios cônjuges, dos próprios pais, dos próprios filhos. Então as pessoas adoram reclamar, porque as dificuldades relacionais, elas existem. Então quando eu estou aqui ouvindo, por exemplo, né, alguém se queixar do próprio marido, né, e aí eu não dou um bom lugar no meu coração para esse marido, né, eu não consigo ajudar essa pessoa. Porque eu estou no julgamento, aí tem o desequilíbrio, eu estou julgando os outros, eu estou condenando, é uma indignação. Quem realmente ajuda, não julga. Guardem essa frase. Quem realmente ajuda, não julga. Tá? Porque o amor a cada um é como... por mais diferente que seja de mim, eu tenho que abrir meu coração. Porque as pessoas são como são por uma justa razão. E aquela pessoa está passando por aquela situação porque existe uma razão para ela passar. Existe um aprendizado. Eu não estou aqui... ficar imparcial, isso mesmo. Eu não tô aqui... É exatamente isso, a imparcialidade, mas sem julgamento, sabe, Pétala? Porque muitas vezes as pessoas, elas ficam imparciais, sim, mas elas julgam. E isso é um exercício, assim, eu já ouvi de terapeutas que eu tenho muito admiração, e eles falam assim... o julgamento é inerente ao ser humano. A gente julga porque a gente percebe, constrói uma percepção e a gente julga. E aí a gente condena. Isso é automático em nós. Só que o que eu faço com esse julgamento e essa condenação? O que eu faço com isso, né? Gente, a quantidade de vezes que eu já me desabafei com amigos sobre o meu relacionamento com meu marido, por exemplo, e já ouvi coisas assim que não era para eu estar casada com meu marido. Galera, e isso não é ajuda. Isso não é ajuda. Aí eu percebo, aquela pessoa não tem condições de me ajudar. Não tem, eu tenho esse discernimento. E quem não tem esse discernimento? Eu vou buscar ajuda então numa pessoa mais profissional, por exemplo. Mas às vezes a gente quer desabafar com o irmão, com o cunhado, com amigo. A gente quer desabafar, simplesmente. Mas aí, o que a gente ouve? Julgamento, condenação. É difícil você dar lugar no seu coração para aquela pessoa que o outro está se queixando. Porque tem coisas ali. Primeiro, existe uma justa razão da pessoa estar lá totalmente destrambelhada, desequilibrada, tóxica. Tem uma justa razão. Eu não estou dizendo que está certo, estou dizendo que tem uma justa razão. É só isso. E segundo, aquela pessoa que está vivendo aquela situação tem um aprendizado para ela. E eu não posso arrancá-la desse aprendizado, eu posso favorecê-la, fazer com que ela compreenda, ajudá-la a tomar posturas diferentes.
Mas para isso eu tenho que dar um lugar no meu coração. Né? Nas constelações familiares, quando a gente atua como constelador, essas ordens precisam ser exercitadas o tempo todo. A gente precisa estudar muito isso e praticar isso o tempo todo. Nós, como psicólogos, como psicoterapeutas, como pessoas que ajudam no desenvolvimento humano, precisamos entender e compreender esses princípios da ajuda. Porque a arte de ajudar é uma qualidade humana. Só que tem princípios que precisam ser compreendidos, entendidos, conhecidos e praticados. Tá? Então, assim, essa quinta e última ordem é o não julgamento. Como é que a gente não julga? Como é que a gente exercita o não julgamento? Dando um lugar no nosso coração. Gente, isso é difícil pra caramba, isso não é fácil, tá? Eu tô falando aqui, mas é algo que realmente a gente precisa exercitar, porque a quinta ordem é estar a serviço da reconciliação. Essa reconciliação não significa que aquela pessoa que vive uma relação tóxica tenha que continuar vivendo aquela relação tóxica, não é isso, mas é uma reconciliação de alma. Aprendendo tanto comigo, que graça, Sara, você é uma linda. É assim, gente, tudo isso que eu falo pra vocês, eu coloco em prática na minha vida. Eu vou buscar nas terapias que eu faço, eu vou buscar nas constelações que eu busco pra mim, pro meu entendimento das minhas dificuldades, de tudo isso. Eu sou um ser humano igual a vocês, eu tenho problemas iguais a vocês, eu dou tilt igual a todo mundo, né? A diferença é que como eu sou um profissional da área e eu vou buscando o tempo todo, eu sou uma profissional que ajuda as pessoas. Então a arte de ajudar, eu preciso estar vivenciando, respirando esses 5 princípios o tempo todo. Então o tempo todo eu tenho que estar atenta a isso. Né? Então se eu não me ajudo, se eu não me conheço, eu não consigo exercer isso. E eu vejo muitos psicólogos, eu faço supervisão como psicólogos, eu constelo pessoas que são profissionais, que atuam nessa área, e eu vejo que muitas vezes eles estão muito mais na desordem quando se colocam no lugar de ajudar, do que estão muito mais na desordem do que na ordem. E para isso, para que a gente desenvolva esses 5 princípios, para que a gente haja de acordo com as ordens da ajuda, a gente precisa construir, desenvolver uma coisa chamada percepção especial. O Bert Hellinger traz esse termo. E o que é essa percepção especial? Ela vai surgir, ela vai se instalar quando eu estou centrada internamente. Porque eu abandono as reflexões, eu abandono as intenções, eu não vou ficar nas diferenciações e nos medos, né? Eu realmente me coloco a serviço de tudo isso daqui. Realmente eu vou me colocar a serviço de tudo isso daqui, tá? Porque muitas vezes a pessoa vai desencorajar do que promover um encorajamento. Muitas vezes é muito mais a serviço de um alívio meu, do exemplo do pai. Eu não aguento ver meu pai todo ferrado na perna dele, por exemplo. Então, é muito mais um alívio meu, porque eu não dou conta de olhar o destino e aceitar o destino do outro, do que uma necessidade do outro mesmo. Então, quando eu me coloco a serviço, eu me coloco num lugar de modéstia, de humildade. Então, seguir essas leis, essas ordens, né, é fundamental. Então, o dar apenas o que eu tenho e somente esperar e tomar o que eu necessito, eu preciso entender o que eu posso dar e o que eu preciso, o que eu necessito de fato, né? É humildade ali nesse lugar, né? Estar a serviço de entender que as pessoas, que tem circunstâncias que dominam as pessoas e que eu não posso fazer além, que eu preciso de permissão e autorização desse outro e das circunstâncias muitas vezes, né? E a respeitar o destino do outro, não querer mudar o outro só porque eu acho que isso me incomoda ou porque eu quero mudar o outro, tá? Entender que eu preciso dar importância àqueles que vieram antes daquela pessoa que eu estou ajudando. Quando eu olho para alguém, eu tenho que dar importância, honrar da onde ela veio. Eu preciso saber honrar da onde ela veio, me colocar nesse lugar, né? Não me colocar no lugar de maior que o outro, de maior que os pais dessa pessoa, por exemplo, né? E nem me permitir colocar ela infantilizada. A ajuda tem que ser de adulto para adulto, quando a gente está falando de adulto, né? A quarta ordem também
tem que perceber que quando eu estou ajudando as pessoas, elas não são isoladas, não é aquela pessoa só. Ela tem um contexto, ela está inserida num contexto familiar importante para ela, e eu preciso entender isso, né? Eu preciso entender isso de fato, que é a empatia sistêmica. Né? Então, quando a gente olha para as pessoas, a gente não pode olhar para a pessoa. Então eu fico muitas vezes me queixando dos outros, querendo ajudar os outros por causa do outro que está agindo daquela maneira. Só que eu tenho que entender que existe um sistema por trás dessa pessoa, que justifica muitas vezes aquelas atitudes. Tá? Então isso é empatia sistêmica, tá? E que me faz dar lugar a todos que estão ali do sistema. E por último, a quinta ordem, que é isso de você estar a serviço da reconciliação e não estar a serviço da confusão, né? Que é o não julgamento, né? A não condenação, que é um exercício que todas essas ordens, elas podem ser colocadas em prática e exercitadas se eu vou construir uma percepção especial. Nessa quinta ordem que eu estava falando, a gente precisa dar um lugar no coração da gente a todas essas pessoas, aos pais das pessoas que são muitas vezes cruéis, a esses parceiros que são tóxicos, as relações de trabalho que muitas vezes tem pessoas que gostam de passar uma por cima da outra, e aí vem a pessoa me pedir uma ajuda, um conselho. Sabe? Como é importante a gente respeitar, entender e praticar essas ordens, essas 5 ordens da ajuda, para que a gente possa, através dessa percepção especial, né, ampliar. E a gente só instala essa percepção interna especial quando a gente está centrada no nosso interno, quando a gente está ali no nosso lugar, ocupando o nosso lugar. Então, a gente tem que buscar esse autoconhecimento, buscar esse entendimento, essas compreensões cada vez necessárias para que a gente saiba o nosso lugar, né? Que a gente saiba até como, quando e onde, por qual motivo atuar com a ajuda das pessoas. Não basta simplesmente ter a intenção, não basta simplesmente estar disponível, não basta simplesmente achar que sabe. Eu nasci no mundo para ajudar as pessoas. Ok, maravilha, bato palmas, fico muito feliz, tá? Porque eu também sinto isso. Só que existem princípios que a gente precisa aprender, a gente precisa colocar em prática, que são todos esses que eu falei hoje aqui na live, que vai estar gravada daqui a pouquinho aqui mesmo no Instagram, e mais tarde eu vou botar lá no meu canal do YouTube, para que vocês que entraram depois, vocês que queiram encaminhar para outras pessoas para entender e compreender isso, né? Então eu tenho que ocupar esse meu lugar, eu tenho que estar no meu centramento. Quando eu estou no meu centramento, eu consigo dar limite. Vou dar um exemplo para vocês de uma constelação que é respeitar essas ordens da ajuda, né? Eu fui semana passada participar de um workshop com Stefan Hausner, que é um constelador alemão que trabalha com cura, com sintomas, com doenças. O livro dele é fantástico. Eu fiquei 3 dias lá em Vinhedo, São Paulo, participando desse workshop. Eu pude ver esse homem ao vivo e a cores. E todo mundo que levantou a mão e que ganhou a constelação com ele, levou um tema de saúde, de doença e de sintoma. E uma pessoa que levou um tema que queria trabalhar o seu propósito de vida. E ele virou e falou assim: eu preciso de ajuda, eu quero que você me ajude a me reconectar com o meu propósito de vida. E quando o Stefan Hausner, né, que ele é muito perceptivo, ele é muito humano, né, ele tem assim, quando eu li o livro dele, eu me vi assistindo as constelações dele, e quando eu assistia agora, essa semana que passou, eu vi exatamente aquilo que eu experimentei na minha imaginação quando eu estava lendo o livro. E é fantástico, é uma experiência assim infinita, maravilhosa. Vale a pena esse investimento que eu faço sempre. E aí ele virou e colocou o pai da pessoa, a mãe da pessoa, a pessoa, os representantes, né? O propósito de vida dela e a empresa, porque tinha uma questão ali, tá? Em relação a trabalhar com o pai. E aí o que aconteceu? A empresa e o pai ficaram grudados e colocaram. Então a empresa está aqui, o pai está aqui, e abraçavam esse cliente que estava constelando. O propósito de vida ficava pulando ali feliz, mas afastado, né? Porque ele estava aqui preso. E a mãe de longe olhando. E o Stefan Hausner virou para ele e falou assim: eu não tenho como te ajudar. Mandou o cara levantar e ir embora. E o que eu tô querendo dizer com isso? Ele colocou o Stefan Hausner nesse trio. Porque a questão dele é com o pai. Ele precisa realmente crescer. Ele é um homem que tem mulher, que tem filhos. Ele precisa crescer. Ele precisa realmente olhar para essa criança dele que está ali aprisionada nessa dinâmica. E não adianta o Stefan Hausner dar para ele
todas essas informações, porque ele também deve ser uma pessoa que trabalha com isso. Ele precisa querer olhar para isso. Então, as ordens da ajuda, elas quando são entendidas e compreendidas, a gente sabe, a gente sente ali no campo até onde a gente pode falar, até onde a gente pode ir. Porque essa é a ajuda. O que ele pediu, o Stephen Hausner deu para ele. Eu preciso que você me ajude a me conectar com o meu propósito de vida. E ele precisava ver isso no campo. Ele precisava ver como ele estava ainda preso nessa dinâmica com o pai por alguma questão dele interna. E que para crescer, ele precisa crescer sozinho. Então, se o Stephen Hausner, ele repete o pai, que diz tudo, que fala tudo, que impõe tudo. E esse menino não cresce. Esse menino não... Porque o que ele precisa? Ele sabe o que ele quer fazer da vida dele. O propósito de vida estava ali rindo, olhando para ele, rindo. Ele sabe qual é o propósito da vida dele. Só que ele tem que bancar isso. É incrível, né, gente? Então, não sei se deu para entender, eu acredito que sim, né? Esse é um exemplo das ordens da ajuda sendo exercitadas, né? E nada melhor do que aprender com os mestres, né? Com os consteladores maravilhosos. Que eu, graças a Deus, busco aprender e ler, estudar e praticar. Então isso a gente pode, como profissional, por exemplo, praticar no nosso trabalho, mas a gente pode também praticar com a família, com os amigos. Se a gente vai buscar esse entendimento, se a gente vai buscar essa compreensão, se a gente se abre, né? A gente abre o nosso coração e a gente vai buscar esse centramento em mim, eu estou centrado em mim, eu vou saber aplicar cada ordem dessa, cada princípio desse. E aí sim eu posso dizer, cara, eu vim, né? Uma missão minha é ajudar as pessoas, mas eu estou ajudando de fato, né? E isso é que é importante a gente entender, né? E é isso, gente. Essa é a dica de hoje. A reflexão de hoje, a conversa de hoje, nessa semana de Natal, nessa semana que precede sábado e domingo, né, o nosso Natal, aonde muitas pessoas se reconciliam, muitas pessoas se confraternizam, muitas pessoas gostam de ajudar. Então, parem para pensar um pouquinho nessa postura de ajuda, né? Essa reflexão vem justamente para isso, para a gente poder se apropriar desses conceitos, dessas definições, desses princípios que são muito importantes. Maria Cecília, grata, eu é que agradeço vocês estarem aqui me ouvindo. Vocês não têm noção de como a presença de vocês e as palavras de vocês, né? Marisa aqui falando incrível mesmo, é isso mesmo, Marisa, é consteladora também, sabe? Então é muito importante a presença de vocês para mim e vocês que estão me ouvindo aqui depois. Então essa é a troca, né? É a troca. Isso é muito bom. Eu é que agradeço aqui, né, a disponibilidade, a escuta de todos vocês. Porque toda semana, terças-feiras, às meio-dia, estou aqui para isso, né? Para essa troca magnífica. E semana que vem estarei aqui novamente, terça-feira ao meio-dia, com o nosso tema de última semana do ano, tá? Então, muita gratidão. Vou gravar aqui, vou gravar lá no meu canal do YouTube. E, ó, um beijo no coração, gratidão a todos. E até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada.